Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Passando para deixar uma palavra assim abençoada no teu coração. Um salmo que tem enchido meu coração e eu quero compartilhar com a célula nessa noite, com os amados que forem assistir essa mensagem vinda da parte do Pai. Uma palavra, um Salmo 84, tem me alimentado assim profundamente. Eu confesso que eu tenho visto os salmos com outros olhos ultimamente, não simplesmente pela mensagem, mas o que está por trás dessa mensagem. Quem escreveu, né? Qual a história de quem escreveu? Salmos é vivência, são vivências de alegria, vivências de vitória, vivências de dores, vivências de angústias, né? São vivências com o Senhor, a expressão do coração dos salmistas. E nessa noite eu quero compartilhar com as amadas o Salmo 84. O Salmo 84, ele é um salmo dos coraitas, né? Ou os filhos de Corá. Quando eu li alguns salmos dos filhos de Corá, como Salmo 42, Salmo 43, Salmo 83, 84, 85, são salmos assim que expressam a adoração e o desejo de estar com o Pai. Né? Os filhos de Corá, eles expressam, né, a alegria de estar congregando no tabernáculo, de estar congregando na casa do Pai, e diz que não há melhor lugar. Quando a gente vai lá para o Salmo 42, né, ele fala assim como as corças, anseia pelas águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor. E no 84 não é muito diferente. Ele vai dizer assim, ó, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal encontrou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. E aí quando você vai ver a história, né, dos filhos de Corá, você vai ver quem foi Corá lá em Números, no capítulo 11 conta outra história. Capítulo 16 vai contar da rebeldia de Corá. Um dia se levantou contra a liderança de Moisés, e a Bíblia vai dizer que por causa dessa rebeldia a terra se abre e engole Corá, Datã, Abirão e toda a sua casa. Tudo que estava com eles foi engolido pela terra. Mas quando a gente chega no capítulo 26 de Número, que a gente vai se deparar com o censo, com a contagem do povo, está lá no versículo 11, mas os filhos de Corá não morreram com ele. E aí eu achei isso assim incrível da parte do Pai, ter preservado a descendência de Corá, mesmo sendo Corá um rebelde, mesmo sendo Corá alguém que se levantou contra a liderança que Deus havia levantado naquela época para conduzir o povo. E aí eu falei, se fosse criança, talvez tivesse sido engolido pela terra, né? Juntamente com o pai. Mas eu acredito, a Bíblia não diz qual foi o motivo que eles permaneceram vivos. Mas eu acredito que já eram adultos e não fizeram parte daquela rebeldia. Escolheram não se rebelar contra Deus. Escolheram não se rebelar contra Moisés e por isso foram poupados. E mais à frente eles eram levitas, né, da tribo de Levi. Mais à frente eles quando Davi ele levanta o tabernáculo, um dos grupos, né, de louvor, eu vou trazer uma linguagem nossa, um dos grupos de louvor do tabernáculo de Davi eram os filhos de Corá, a sua descendência, né, a descendência levítica dos filhos de Corá, que tinha esses cânticos e adoravam no templo, né? No tabernáculo que foi levantado por Davi. Por isso a linguagem que ele usa, né? Tem uma linguagem que eles falam, tem até um louvor, com amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E ele fala que é tão gostoso andar nos atos do Senhor, estar no Senhor, estar em Deus,
que até o pardal e a andorinha fizeram um ninho próximo aos átrios do Eterno, de tão bom que é. E quando a gente continua lendo esse salmo, no versículo 4 diz assim, ó: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração, o que tem seus corações aplainados em Deus. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisterna. O vale de Baca é a mesma coisa que vale de lágrimas. É a mesma coisa que vale de choro. Mesma coisa que vale de choro. E eles vão dizer que mesmo passando pelo vale de lágrimas, o vale da angústia, o vale de choro, aquele que tem o seu coração aplainado em Deus, firmado em Deus, faz deles uma fonte. Fazem deles uma fonte a jorrar. Aquilo que é seco, aquilo que não tem vida, quando passa, mesmo que seja em tempo de choro, mesmo que seja em tempo de tribulação, mesmo que o vale seja seco demais, quando nosso coração em Deus está, eles vão dizer que ao passarem pelo vale de Baca, vale de lágrimas, vale de choro, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem as cisternas, até as cisternas são cheias. E o 7 diz assim, ó: prosseguem o caminho de força em força. Onde você estiver aí, declara isso. Prosseguem o caminho. Que caminho é esse? O vale do choro. De força em força, gradativamente, crescente. Hoje eu busco força, amanhã eu tenho um pouco mais de força ainda, porque o Senhor está conosco. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Aleluia. Queridos, não importa o vale da angústia que nós temos passado esses dias, não importa o vale de lágrima, não importa o vale de choro, que eles vão dizer que para chegar em Sião, nosso destino é Sião, para chegar em Sião, precisa passar por esse vale, mas em Deus nós fazemos desse vale de choro uma fonte a jorrar, caminhos aplainados no Senhor, isso diz a sua palavra. E diz assim no versículo 8: ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o nosso ungido. Do melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. Declare isso, querido. O Senhor Deus é sol, é aquele que ilumina a nossa vida, e é escudo, aquele que nos protege. Em qual caminho? No caminho de choro, no caminho que nos leva a Sião. Ele é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti depositam a sua confiança. Fica com essa palavra no teu coração nesta noite. Amém, queridos? Que possamos nos alegrar nos átrios do Senhor, na presença do Senhor, nos seus tabernáculos, no lugar da sua habitação. E mesmo que para chegar à presença de Deus, para chegar a Sião, para chegar no templo do Senhor, a gente precisa passar por esse caminho seco, esse caminho de choro, esse caminho de lágrima em Deus. Uma fonte jorra através do nosso coração aplainado nele. Deus abençoe a sua vida nesta noite. Fique na paz. Até a próxima.